Bom dia a todos, sejam bem-vindos para mais uma live da semana. Vamos lá novamente, a gente vai falar sobre esse livro, E Eu Me Perdi de Mim Mesma. Alguém me viu por aí? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, A Língua Humana. Olha que coisa boa! Como está a nossa língua, afiada ou não? Vou chamar aqui a Andressa para entrar comigo. Sai ler esse capítulo, mais um capítulo desse livro sensacional. E aí, bom Bom dia! tudo bem? Tudo bem, Rê? Tudo bem para quem está chegando? E aí, Mais uma semana. mais uma semana de um tema bem picante. Bem picante. Eu coloquei lá no meus stories, né? É, Vamos falar de fofoca. maledicência. É, Ainda temos muito que evoluir, né? Porque a gente sempre quer falar de um ou de outro, né? É complicado esse sim. tema. A gente começar aqui essa live quanto antes, que é muito assunto dessa língua picante, dessa língua nossa que às vezes não controla, né? Falar do outro. Mas existe remédio, né? Hoje nós nos permitimos fazer fofoca nessa live. Mas será que a gente vai falar fofoca de alguém? Vamos falar Não, mas sobre, vamos né? falar sobre fofoca. Viu? Exatamente. Vamos lá para mais uma semana? Bora. Vamos que hoje eu tô animada. Ai, que bom, isso é ótimo. Ó, Ai, quando a gente vai falar de fofoca, dá uma animação, né? não é bem isso, é sobre o tema. É sobre o Sim, tema. sobre o tema. Mas vamos lá, ó. Para quem quiser adquirir, ainda dá tempo, que são vários capítulos. É um projeto longo, né, Andressa? Vocês já estão pensando já no Sim. segundo. Mas o livro tem 35 capítulos. E a gente só está no 11, no 11º. Então, quem quiser adquirir ainda, sempre lá nos meus posts anunciando a live ou pós-live, eu sempre falo o título, né? Mas é esse livrinho aqui, E Eu Me Perdi de Mim Mesma. Alguém me viu por aí? E o autor é Agnaldo Paviani, tá? Então, quem tiver interesse, venha com a gente, que é muito bom aprender, né? Rê, falando no Agnaldo Paviani, eu vi nas redes sociais que ele vai lançar um livro novo e talvez nós pudéssemos trazê-lo na nossa live em algum dia específico, fazendo convite Ai, que para legal. ele fazer a divulgação do livro dele, né? Como sempre, os livros dele são muito bons. Ah, bacana, vamos fazer isso. Quem sabe ele não aceita o nosso convite, né? Exato. Bom, vamos lá. Sejam bem-vindos a todos que estão aqui com a gente. Tati acabou de entrar, Walter, Ana, minha prima querida. E vamos lá. Bora. O livro, né, traz, como eu já disse, o capítulo do livro chama A Língua Humana. E o autor começa assim: a língua pode também ser usada como uma arma fatal. Você consegue estabelecer um diálogo por mais de 15 minutos sem se permitir fazer uma fofoca ou uma maledicência? Infelizmente, para alguns, a maledicência ou a fofoca, ou ainda o mexerico, é algo impreterível. Mormente se tem um tempo ocioso. Em algumas circunstâncias, a maledicência é usada como arma de exclusão, ou seja, aquele que se sente incomodado com a pessoa que pensa diferente serve-se da maledicência para desacreditar o outro. Possuidor de uma língua ferina e de habilidade nas palavras, ele usa expressões do tipo: não que eu queira falar mal, ou longe de mim fazer qualquer fofoca. E assim vai semeando o seu veneno. Às vezes a gente acha, né, Andresa, que não é nem veneno, né? Que a gente só tá fazendo um comentário sobre o outro, uma atitude que o outro teve, ou que o outro tem, ou que não tem. Mas a gente, por alguns instantes, a gente acha que não é maldade, né? Mas de alguma forma a gente está fazendo uma maledicência, está julgando, né? Tá falando do outro que nem está presente para de repente se defender, né? É, bem você colocou aí o julgamento, né? Porque
muitas vezes algo que está acontecendo é real, não é uma coisa que seja irreal. Não que isso dê direito de sairmos falando né, pelos cotovelos sobre a vida das pessoas. Sim. Né? Mas quando entra o julgamento, aí a coisa pega, porque você, além de estar fazendo uma fofoca e jogando o seu veneno, a sua opinião sobre aquilo, você está julgando, pré-julgando com a tua percepção, com o seu olhar de vida, com a sua moral, com o que você entende como ser moral ou não, ético ou não. E cada um tem essa coisa, né? Mas trazendo assim para uma coisa muito prática, Rê, até vou trazer uma conversa terapêutica, né? Que foi até o assunto está sendo tá muito vivo dentro dessa questão que eu acabei tratando ontem. O quanto que a gente se fere quando alguém que é muito próximo a gente fala, nos fere com a sua opinião, com o seu julgamento. Sim. Né? O quanto que muitas vezes a gente se isola da família, se isola das pessoas, porque a gente não consegue ouvir aquilo que está sendo dito. E aí entra várias coisas que a gente coloca dentro da terapia, né? Por que eu me sinto tão perfeito? Mas o ponto aqui é qual é a nossa necessidade. Eu vou falar nossa, gente, porque hoje eu não faço mais, mas por muito tempo eu já fiz esse movimento dessa língua mais venenosa. Vamos falar fofoca. Né? Quem nunca, né? Eu acho que a gente está aqui aprendendo e está evoluindo. Então, quem nunca? Não posso falar que não. Quem ainda nunca, né? Ainda. Exatamente. Então, qual é a necessidade por detrás disso, né? De estar fazendo essa fofoca, de estar colocando esse veneno, ou até mesmo de falar de uma forma maledicente mesmo, trazendo aquela maldade, né, para a pessoa. Nossa, mas como você é capaz de fazer tal coisa? Você estava falando aí, Andressa, eu estava pensando nas feridas emocionais, né? Eu gosto muito desse tema, já foi tema de várias lives que eu fiz, e me veio aqui um caso recente, o quanto que às vezes a gente tá no dia a dia e a pessoa fala assim, não conta para ninguém, não fala para ninguém. Né? Até principalmente pais, né, que vê seus filhos fazendo alguma coisa, que seja bonito, que seja feio, ou que seja engraçado, acaba contando para o outro, para outras pessoas, e essas pessoas acabam comentando para a criança, e a criança se sente ferida, porque foi uma intimidade dela, foi uma, né, tipo, sei lá, fazer xixi nas calças, né, uma criança, aí você conta pro outro casal, minha filha esses dias estava no shopping, fez xixi nas calças, passei mal mico, mas quando na verdade quem está passando mico é a própria criança, né? Então, principalmente essa segunda infância, elas recebem essa maledicência, né, que seja uma brincadeira, passei vergonha com meu filho fez isso, que é normal a gente fazer isso, né? E a gente percebe o tanto que eles ficam feridos e às vezes nem percebe. Só vai perceber lá quando tiver mais velho em tratamento terapêutico que a gente olha para a criança ferida e percebe que aquelas maledicências, aqueles julgamentos feriram tanto aquela criança, né? Freud já trazia, né, que tem uma fase. Eu não vou ficar trazendo técnico, não, vou trazer prática, né? Que tem uma fase aí dessa primeira infância que a criança está aprendendo a identificar as coisas, né? Sentir gosto, sentir a forma. Então, é muito comum, quando a criança está lá pelos 3, 4 anos, brincar com as fezes. Para ela é uma coisa nova. Aí ela vai sentir o cheiro, vai sentir o nojo, vai sentir o que precisa sentir mexendo com as fezes. Porque só que para nós toque, adultos, né? Exato. Só que para nós adultos isso vira uma chacota, né? Nossa, por que você está mexendo no cocô, credo? Aí vem o nosso julgamento. Ok, ali até aí tudo bem. Mas aí começa a pegar fogo quando a gente transfere olha, minha filha mexeu com cocô hoje, você acredita? Aí começa a virar a zoação que a gente fala, né? E aí que cria-se o trauma. É aí que cria-se alguns traumas da infância que a criança obviamente não lembra, mas que reflete uma vergonha, uma humilhação, que a gente trata muito aí nas dores emocionais, né? Essas feridas emocionais traz justamente algumas coisas como essa, como o ralhar na frente dos outros, né? O brigar na frente dos outros. E a gente percebe como a gente carrega essas feridas.
Primeiro porque tem que viver, tem que aprender a lidar com elas, né? Mas o quanto nós, adultos, estamos responsáveis, somos responsáveis por aquela criança, de repente evitando certas coisas, né? E quando a gente fala da língua ferina, né, da língua picante, maledicente, que é a nossa língua humana, que hoje está traduzida em bullying, né? Que hoje se fala muito do bullying, que nada pode, nada... Mas várias pessoas ainda fazem e às vezes não é para menosprezar ou humilhar o outro, mas é simplesmente uma chacota, uma brincadeira e acaba ferindo o outro, né? Sim, sim. Mas, vamos ler mais um pouco? Vamos. Ó, às vezes a maledicência é utilizada para que o indivíduo se sinta mais evoluído do que ele realmente é. Exemplifiquemos. Antigamente, na região rural, era muito comum a presença de vagalumes. Em noite onde havia muitas nuvens e não era possível ver a lua, os vagalumes se destacavam pelo seu brilho. Destacavam-se mormente porque a luz não era tão intensa e caso houvesse a claridade da lua ou de alguma luz artificial, dificilmente os identificaríamos. Fazendo uma simbólica comparação, assim também ocorre com aquele que quer parecer ser o que ainda não é. Ele até tem um pouco de luz, faz algo de bom ao próximo, no entanto, quando surge alguém que pela bondade de coração brilha mais que ele, o maledicente começa a agir. Afinal, pensa aquele que deseja aparecer. A sua luz, que já não era tão intensa, quase desaparece perto da luz de quem já aprendeu a amar de verdade. Forte isso, né? Exatamente. Seria, então, um mecanismo de defesa, Rê? Ah, com certeza, né? Como a gente se defende com atos inconscientes, né? Porque eu tô aqui dominando, eu tô aqui aparecendo, as pessoas estão me dando atenção, mas quando chega alguém e que aparece mais do que eu, aonde fica, né, o meu ego, aonde fica o meu sentimento de que, poxa, eu estava precisando de atenção e pararam de me dar. Ou até mesmo, né, eu achei que eu sabia tudo, mas chegou alguém que sabe mais do que eu. E aí vem todas essas sensações da infância de que eu não sou ninguém, que eu sou muito pequeno, né? Porque são coisas que a gente se coloca, né, na vida. Porque tudo, como a gente sempre traz aqui, tem dois lados, né? Ao invés de eu olhar e falar assim, caramba, esse cara sabe muito mais do que eu preciso estudar mais porque eu quero ser igual a essa pessoa. Mas aí quando a gente está com o nosso ego ferido, né? Então, o nosso eu, né, tá ferido, não está muito se encontrando, então a gente traz uma sensação de inferioridade, né? A pessoa veio aqui e apagou minha luz. Como assim? Quem é ele para fazer isso comigo? Então, tem muita coisa que a gente trabalha, né, em cima desse sentimento de apagar a minha luz. Quem apagou a minha luz? A gente percebe, a gente pode perceber, né, que cada um ocupa um espaço, né? Cada um tem um jeito, cada um tem um elemento natural, né? O ariano tem um fogo, o taurino tem terra. Então são pessoas completamente diferentes. Estou falando porque meu marido é fogo, eu sou terra, e a gente percebe as diferenças entre nós. Só que a gente precisa do autoconhecimento, do conhecimento, né, para a gente poder se colocar e não se sentir ferido, ou que o outro quer ferir, ou que não quer. Existem várias formas, né, para a gente olhar para isso, entender o próximo e entender a si próprio, né? Por isso que a gente fala tanto em trazer essa leitura, porque através dessa leitura, né, desse projeto que a gente está trazendo aqui para vocês, a gente está falando do autoconhecimento e do conhecimento. Entender a si próprio, entender o outro, faz a gente sair do vitimismo, a gente sair do ego, né? Poxa, apagaram a minha luz. Será que apagaram? Ou será que eu tenho que trocar a minha ligação, né, para ficar um pouco mais forte? Ou será que é isso mesmo? Porque a gente se conecta com pessoas, né, Andressa? Até entre amigos já falaram assim, as duas são muito parecidas, não vai dar certo. E deu super certo, porque a gente se conecta, às vezes, com semelhantes. Mas os que também não são semelhantes, a gente também atrai porque a gente tem algo a aprender, né?
Com certeza, Rê. E por isso que eu dizer, né, quando vem apagaram a minha luz, né, como a gente coloca aqui, é muito quando a pessoa está muito na dor, né? Existe essa sensação de pequenez, de humilhação, de injustiça. Existe um sentimento por detrás. E aí, por defesa, né? Não vou falar que seria só maledicência, também Não. por defesa, ou por não saber fazer melhor. Então, a primeira reação é o ataque, né? Para se defender. Mas muito disso nós estamos falando que são padrões inconscientes, nem sempre é uma coisa que você pensa e você fala, eu vou fazer, e faz com aquela intenção. Mas você acaba ferindo as pessoas com a forma que você fala, o jeito que você fala. E nem todo mundo que está do outro lado vai buscar entender o porquê que você está falando aquilo. Se você está com dor, se você está ferido, se você tem algum problema, né? A gente fala muito assim, quando você faz um bem, a gente cria uma teia, né, de bem, porque eu fiz bem a uma pessoa, essa pessoa foi para casa feliz, agradou os filhos, agradou a esposa, e aí você vai aumentando essa rede do amor. A mesma coisa é quando você faz algo que prejudica alguém, ou que maltrata alguém verbalmente. Essa pessoa vai para casa revoltada. Sim. Chega em casa, muitas vezes, sem ter o entendimento, desconta na esposa, desconta no filho. Aí a esposa vai descontar em quem quer que seja que está no entorno, e essa rede ela cresce. Então, olha a nossa responsabilidade com o que a gente fala, com o que a gente faz. Acho que conhecer a si mesmo e conhecer o próximo é fundamental, né? Tem até um livro, para quem tiver interesse, chama Cinco Linguagens. Ai, me fugiu o nome. Assim, Cinco Linguagens do Amor, né? Que cada um tem uma forma. Eu falo assim, meu marido às vezes até reclama de mim, porque quando a gente discute alguma coisa, a minha reação é calar. Então ele precisa aprender a lidar com essa minha emoção, que é calar, né? Diferente dele, que é fogo, falar muito. Então a gente precisa olhar isso com mais carinho. Quem somos nós, né? E quem é o outro que a gente está se comunicando. E fazer um exercício, acho que procure, é uma dica, né? Andar com um livrinho, com uma caderneta do lado e procurar saber quantas vezes no dia você falou de uma outra pessoa com certo julgamento, né? Ou com seu ego inflado, querendo falar, né? Com essa maledicência. A gente, quando para se perceber, e nós mesmos, né, Andressa? Às vezes a gente fala, e quando a gente pensa que está falando, a gente já se retrai. Porque isso é um aprendizado do ser humano. Porque Sim. o ego, o vitimismo fala muito mais alto. E a gente precisa parar com isso, né? Deixar esse ego de lado. Né? Com certeza. Mas é isso, vamos seguir. Continuando. Então, movido pela inveja, utiliza a língua como uma arma e começa a disparar. Fulano não é tão bom como pensam. Se soubesse o que eu descobrir dele... E aí tem vários outros, né, comentários que a gente faz ao longo da vida, ao longo dos dias. A verdade é que a maledicência revela a inferioridade moral de quem a profere. Aquela velha e maliciosa pergunta: já soube da última? É o gatilho que, ao ser acionado, pode causar grandes tragédias. Exatamente. A tal da fofoca, né? Do mexerico. Exatamente. O quanto que a gente não se perde, né? Muitas vezes, né? Em julgamento. Isso é muito forte, sabe? Para mim, eu trago isso muito forte, porque o quanto que, enquanto você não entende, né, exatamente o porquê que você não deve fazer isso, você só faz. Exatamente. E já soube da última? Aí eu sei de uma coisa, ela sabe de outra, você sabe de outra. Então, quando a gente entra nesse movimento da fofoca, é tiro, porrada e bomba. Infelizmente é isso. Né? E às vezes a gente faz sem consciência, né? Como você mesmo falou, né, Andresa? Porque, por exemplo, quem tem a ferida do abandono, ela tem muita dependência do outro. E se a gente olhar para um olhar, né, terapêutico, psicanalítico, ela sempre vai estar se defendendo. Ah, fulana não me ligou, poxa, eu queria ter saído. Começa a colocar maledicência inconsciente, porque ela mesma está se defendendo com a própria ferida que ela tem.
Então, quando a gente fala em autoconhecimento, é a gente entender como nós funcionamos, o que a gente precisa aprender para não julgar o outro, não falar mal do outro, porque às vezes é inconsciente, né? Vou trazer para minha criança ferida da rejeição. Nessa rodinha, né, de fofoca, onde a gente coloca, você já soube da última? Você quer ser pertencente para este núcleo, para essa família. Exatamente. Então, para que você se sinta pertencente, olha o mecanismo que nós trazemos inconsciente para isso. Então, para que eu me sinta pertencente a essa família, a esse núcleo, a esse grupo de pessoas, seja onde for, família, trabalho, você traz essa maledicência, porque você quer pertencer, você quer ser visto, você quer ser acolhido por aquele grupo, por aquelas pessoas. Aceito. E quando você não faz esse movimento, você não se banca, né? Mais ou menos dessa forma, você não se banca. Você não sabe quem você é, qual é a sua verdade. Você não se respeita no fundo, no fundo. Então, só que por uma dor que a gente traz lá da nossa infância, por gatilhos emocionais que nós trazemos, a gente só faz. Né? Não sem muito entendimento, a gente só faz, porque existe uma dor por detrás de tudo isso. Não é, não é consciente, né? Às vezes não é consciente, porque quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente começa a ser consciente daquilo que nós estamos fazendo. E às vezes as pessoas não querem se conhecer porque tá no gostoso, tá no quentinho, é assim que eu sempre sou, que eu fui, é assim que eu sou, e vai doendo, remoendo por dentro e se ferindo, né? Podendo até trazer doença. Sim, sim. E na verdade, você vai fazendo esse movimento porque você é acolhido. Quando você traz a novidade, a fofoca, você é acolhido por esse grupo. Só que você vai fazendo esse movimento até que isso não volte para você mesmo, porque em algum momento isso volta para você. Sim. Ação e reação. E eu vou até um pouquinho mais além, que não é só você fazer a fofoca, mas é quem está escutando também e depois passando adiante, né? É, o telefone sem fio, né? Velho telefone sem fio. É complicado verdade. Isso. Mas vamos lá. Aí o autor traz também algumas coisas para a gente refletir e aprender, né? Então ele traz aqui 5 coisinhas. Primeiro, na dúvida, se deve ou não falar, ficar em silêncio. Né? Então, quando a gente traz para a consciência, antes da gente proferir, a gente precisa antes perguntar, né? Devo ou não devo falar? Isso vai afetar a mim? Vai afetar o outro? Ou de quem eu estou falando? Né? É sempre bom a gente indagar, né? Se questionar do que a gente está falando, né? Para quem a gente está falando. Exatamente, é para quem, né, você está falando. E se deve, né, falar, né? Se é uma coisa sua ou não, se devemos ou não falar. O segundo, ele até algo nosso mesmo, né? É algo que é muito particular. Muitas vezes você não precisa falar. Não. Só que aí vem uma necessidade interna que você fala, ainda até um ataque cai, eu preciso falar. Gente, quem nunca? Quem nunca? É da humanidade isso. Nós estamos aprendendo a ser melhores. Sim, com certeza. Mas fica aquela sensação, sabe? Nossa, mas aí você vai trabalhando, né? Aí é uma questão de você procurar, ou como a Rê colocou, o autoconhecimento, e trazendo e trabalhando tudo isso. Mas não é que seja uma coisa que você mude da noite para o dia. Não. É treino. Não. É treino. Um dia de cada vez. Opa, quem não fala, quem não julgou, né? Eu já fui uma pessoa de muitos julgamentos. E hoje, com o meu autoconhecimento, a gente procura não julgar mais, né? Não falar tanto. Mas ainda, mesmo assim, a gente às vezes cai nisso, né? Então, quando a gente cai, a gente precisa estar bem consciente para ou retrair ou saber para quem você vai falar, né? Porque é o diálogo, né? Enfim, precisamos aprender muito ainda. Sim. Terceiro, quando vier em sua mente o desejo da maledicência, extermine esse pensamento antes que ele seja verbalizado. Exatamente. Às vezes, eu vou falar alguma coisa, eu tenho a mania de falar, corta, para, não vai falar. Então, eu elimino aquilo de mim. A gente precisa, quando a gente tem um pensamento negativo, até de nós mesmos, ou de outro, ou quando você vai julgar,
É corta, 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 para que você não verbalize, né? Em último caso, vamos usar aquela regrinha de 3. Eu posso falar? Eu devo falar? Eu preciso mesmo falar sobre isso? Eu posso, eu devo e eu preciso. Né? Três palavrinhas, 3 perguntinhas básicas para a gente aprender. Né? Se você responder sim para essas 3 questões, você vai em frente e faça o que você acha que é certo. Mas normalmente fala, eu preciso? Eu posso? Será que eu devo? Talvez sim. Mas já tenho 2 nãos, então esquece. Esquece. Exatamente. 4. Pense. Enquanto você faz maledicência do outro, podem estar fazendo o mesmo com você. E não devemos desejar aos outros o que não queremos para nós. Esse é forte, né? A Carol trouxe um comentário, a nossa colega, né? A Carol Bossio. Ela trouxe um comentário semana passada, né? De quando Paulo fala de Pedro, fala-se mais de Pedro do que de Paulo, é uma coisa assim. Exatamente. Ou seja, né? Hoje você vai falar de alguém, amanhã alguém vai falar de você. Então, o quanto que você quer estar na boca, né? Dos outros, falando de você. Né? Acho que é um tema muito forte, porque isso está no nosso dia a dia, né? A gente vive nessa defesa, nesse pertencer, no ser aceito pelo outro. E só por esses fatores, a gente está sempre falando, sempre julgando, ou sempre passando de vítima. Quando a gente se faz de vítima, a gente está fazendo o quê? A gente está julgando o outro. E não existe vítima, a gente está exatamente aonde a gente se coloca. Né? Dentro dos tratamentos, a gente percebe muito o vitimismo. E quando a gente abre, a gente traz esse autoconhecimento, ele fica muito claro onde as pessoas se colocaram. Eu estou nesse casamento, eu tenho essa família, eu estou nessa família porque eu me coloquei, são escolhas que nós fazemos. Eu tenho um irmão assim assado porque eu estou me colocando dessa forma. Né? Se um respeita, o outro não respeita. Se meu chefe não me respeita, aonde que eu não estou tendo respeito comigo mesma? Quantas pessoas, às vezes, ficam no trabalho, sabe que as pessoas fazem fofoca, estão ali, o chefe fala alto, o chefe exige, mas o quanto que eu estou me aceitando ali? Me permitindo ou me rejeitando, me abandonando da minha essência para aceitar que o outro fale de mim ou que me critica. E daí eu me coloco como vítima. Exatamente, é isso mesmo. Né? É uma coisa assim para a gente refletir. E é a todo momento, não é só dentro da família, é no trabalho, é na rua, é com os amigos. Exatamente, é isso mesmo. Precisa de muita reflexão. Sair desse vitimismo, realmente. Vamos lá, para o último. Mesmo que falem mal de você, lembre-se do que está em Lucas, no parágrafo 6. Bendizei o que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Então, a gente tem que benzer quem está falando mal de nós e orai para quem está nos caluniando. Né? A gente precisa também ter essa compreensão, né? A Bíblia traz muitas reflexões e a gente precisa entender, né? Não é simplesmente o outro está falando mal de mim, eu começar a xingar, começar a criar ódio por ele, porque quando a gente fala do outro, na verdade a gente está falando de nós mesmos, né, Andressa? Estamos mostrando a nós mesmos. E cabe muito que, eu não sei aonde está escrito isso, mas eu ouço muito de Chico, gosto muito de trazer os ensinamentos do Chico Xavier. Sim. E ele fala assim, estão falando de você? Que bom. Que bom que não é você que está falando dele. Então, é como você bem colocou, fala-se muito mais de você do que do outro quando você faz uma fofoca, uma maledicência. Quando você traz essa ira, essa raiva, esse julgamento para falar do outro. Então, no fundo, você está falando muito mais das suas dores, das suas frustrações, de quem você é, do que propriamente dito da pessoa. Às vezes é até uma inveja, né? Muitas vezes você vai olhar aquilo
Você recebe aquela informação, vamos falar no nosso trabalho. Os assistidos às vezes chegam tão magoados e machucados com um comentário que a pessoa fez, né, sobre ela, mas aí a gente fala assim, tá, isso é verdade que ela falou? É. Então olha para isso. Precisa ter Ou se coragem, isso né? ou se não é verdade, tá, isso não é você. Por que que tá te doendo? Por que que você ainda se sente tão perfeita? A ponto de não poder ser um pouquinho menos. Então, assim, tudo se torna uma grande reflexão, né? É onde você se coloca, como você bem falou do vitimismo. Aonde que você tem se colocado em tudo isso, em toda essa maledicência, né? Antigamente tinha um ditado que eu ouvia muito, que era assim, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. É, Não sei se você já ouviu isso. já Não muito. quero que fale de mim, não, não precisa, tá tudo bem. Mas, assim, a questão é quem está falando, por que que está falando? Né? O que está por detrás de toda essa ira dessa pessoa? Né? No caso, eu estou falando de mim, comigo. Qual é a dor dessa pessoa comigo? Será que ela está querendo chamar minha atenção para alguma coisa, para um diálogo? Né? Então Será? tem tanta coisa que a gente pode observar, né? Nossa, é muita reflexão, né? Muita terapia para a gente poder entender. E não com o outro, com nós mesmos, né? A gente precisa olhar isso. Se alguém falou alguma coisa de mim ou para mim, e isso me machucou, o que está em mim? Está em mim ou está no outro? E se está em mim, É, vamos olhar para isso. Por que está tão machucado? Porque eu não estou sendo aceita? Porque me fez um comentário que eu fui no passado ou que eu sou e que isso está machucado. Então a gente precisa ter coragem, gente. Muita coragem para a gente poder avançar na vida, amadurecer, crescer, né? Se conhecer para evoluir, né? Acho que tudo é uma questão de evolução. evolução. Né? Exatamente. Antigamente eu pegava muitas coisas para mim, hoje eu já não pego. Eu não pego porque eu já me conheço, né? E eu acho que isso é fundamental, a gente se conhecer para saber o que é meu ou o que é do outro, né? Eu acho que muito. Eu até postei essa semana no meus stories. A gente se magoa muito quando é de alguém muito próximo, muito querido. Né? Que você não espera aquele ataque vem de uma pessoa tão próxima. Mas ok, eu fui ferida, né? Fui julgada por alguém que eu amo muito. Por que que eu me senti dessa forma? Pelo afeto. Mas aí a questão não é somente eu sentir a dor. Por que que ele está? O que que está por trás daquele comentário que ele fez para me ferir? O que que ele está querendo me sinalizar com essa apunhalada pelas costas, como a gente fala, né? O que que ele está querendo dizer com tudo isso? Quando a gente tira o eu, né, da frente, a gente consegue ver o nós. Por que está acontecendo tudo isso nesse momento? Eu acho que esse é o grande objetivo, né, Andressa? A gente olhar para o nosso e não só para o eu, do meu ego, né? É. Mas vamos Ainda lá. somos pensamentos, somos de um, não de todos, né? E somos todos, né? Não somos um. Mas vamos lá. 6. Toda palavra que não serve para construir não vale a pena ser dita. Eu acho que eu vou ler mais um, Andressa, para a gente trazer esses dois. Tá. O mal alheio só deve ser pronunciado quando a intenção for ajudar a pessoa que está em equívoco. Do contrário, será sempre uma postura descaridosa. Vai deixar a pessoa em mais dor, por quê, né? E quantas vezes a gente deixa, né, a pessoa em dor? Eu acho que para a gente defender, né, a gente precisa olhar para isso, para tirar a pessoa da dor. E aqui fala, né, se não for para construir, para que a gente vai usar a nossa língua? Vai usar a língua, gastar energia, né? Uma energia que é tão preciosa para utilizar em outros momentos, né? Mais felizes e não tão infelizes como a fofoca, né? Exatamente. Precisamos olhar mais para essa questão da construção. A gente construir e não destruir a si mesmo ou ao próximo, né? Isso, exatamente. Vamos lá. O 8º. No almoço de domingo com a família, esforce-se para manter os diálogos em nível respeitável e elevado.
né? A gente vê tantas famílias desestruturadas, né? Que, sei lá, um almoço de Páscoa acabam brigando, um jantar de Natal acabam discutindo. Então a gente precisa tentar manter esse diálogo num nível aceitável, né? Respeitoso, de amor, porque a gente fala tanto que a gente ama a família, mas quando tá com a família a gente desrespeita, a gente julga o outro, porque um fica assim, o outro fica assado, o outro fala isso, o outro fala aquilo. Exatamente. É difícil, né? Achei que fosse ser um tema mais leve, mais engraçado, mas é um tema difícil, né, Andressa? Profundo, né? Como todos, né? Que ele traz, sempre tem uma profundidade, né? Nos temas. Tem. É algo para a gente refletir muito. Como estamos utilizando a nossa língua, o nosso diálogo, as nossas palavras, né? Com o outro ou consigo mesmo, porque a gente também julga a gente mesmo, né? Às vezes a gente é tão pessimista, às vezes a autocrítica reina na gente. Então, ter um olhar para se autoconhecer, se conhecer melhor, para parar de se julgar tanto e cometer sempre os mesmos erros é fundamental, né, para a gente ser amável com nós mesmos. Um movimento que eu vejo muito, né? Agora menos, porque estamos aí bem fechados, estávamos, né, bem fechados por conta do Covid, mas quando você vai fazer um trabalho voluntário, por exemplo, né, você vai fazer esse trabalho voluntário, eu vejo isso nas casas espíritas, né, onde eu participo, e aí você vai, você faz, você está fazendo o seu melhor como você pode, aí você sai de lá e fala assim, nossa, você viu o que a fulana fez? Nossa, mas você viu? A fulana não veio. Ela fala e não veio. Todo trabalho voluntário vai por água abaixo, né? Então, é fazer o bem sem esperar a volta, sem esperar o retorno, sem esperar quem vai jogar confete para você. Se você está ali para fazer, então só faça. Sem estar questionando o outro, por que o outro não fez, por que o outro não veio, por que o outro não importa. Quem importa é você. Exatamente. A gente bota todos os trabalhos de bom agrado, né? Pode não ser voluntários, mas por água abaixo. Né? No mundo corporativo, quantas vezes as pessoas se disponibilizam a ajudar a fazer um trabalho, dá as costas e mete pau. Então a gente tem que realmente olhar para isso. Vamos lá, nono, tá acabando, até o 10. O nono, com raríssimas exceções, somos todos farinha do mesmo saco, ou seja, ainda somos imperfeitos. Afinal, o que nos dá o direito de falarmos mal de outro? Exatamente. Acho que exatamente. Farinha do mesmo saco. Somos farinha do mesmo saco. Então, para que falar do outro? Fala de você. Fala das suas expectativas, dos seus amores, dos seus horrores, né? Mas não fale do outro, porque senão você dá o direito do outro falar de você também, né? Até mesmo quando você fala de você. Você dá o direito do outro falar e opinar. Não é? Então, quando ele traz essa questão de somos farinhas do mesmo saco, ele quer dizer, somos imperfeitos em qualquer grau, em qualquer momento, em qualquer campo da nossa vida. Eu me desponto no meu profissional, outra pessoa no emocional está enfim. Então, por que eu vou falar da outra pessoa que no campo emocional não está bem, sendo que no meu profissional também eu não falar aquelas coisas? Então, em algum ponto da vida nós estamos imperfeitos. Ou em todos, para não dizer, né, para não ser tão radical. Mas em todos os campos, nós temos as nossas imperfeições, as nossas vulnerabilidades, como o autor mesmo trouxe nos capítulos anteriores. Nós somos imperfeitos ainda. Então, como se sentir no direito de julgar o outro, sendo que nós também não temos essa perfeição? Exatamente. Perfeito. E por último, ele fala assim, quase sempre o maledicente está sendo inspirado... Andressa, seu fone de ouvido voltou a chiar. Se puder, juro, se puder desconectar. Vamos lá, quase sempre o maledicente está sendo inspirado por ciúme ou inveja. Ele sente desejo de ser o que não é e de ter o que o outro tem. Pense nisso antes de iniciar uma fofoca. É bem o que a gente falou, né, por toda a live. Às vezes o que a gente fala do outro é por ciúmes, é por inveja,
daquilo que o outro tem, ou do que o outro fez ou não fez, deixou de fazer. Sempre tem algo, quando a gente fala do outro, a gente pensar sobre nós. Por que eu estou falando do outro? Né? O que está faltando em mim? Ou o que tem em mim que não tem no outro? Eu acho que é sempre bom a gente analisar quando a gente pronuncia algo sobre o outro, né? Sim, sim. E é o que ele traz, a questão, quando ele falou do vagalume, né? Aí entra muito essa questão da inveja, do ciúme. Porque nós vamos estar sempre projetando o que nós não temos e que o outro tem. Só que nós vamos estar sempre nesse julgamento, porque eu não tenho, mas eu gostaria de ter. Só que eu não assumo que eu quero aquilo. Então eu tenho que julgar que aquilo é ruim, que aquilo não me serve, que aquilo... E no fundo, aquilo lá seria o melhor dos mundos para mim. Então, a gente vai estar sempre dentro desse campo da fofoca, sempre sendo motivado pela inveja e pelos ciúmes. Ou seja, por aquilo que eu não consigo ter. Ou pelo menos o que eu não me esforço em ter, porque eu acho que todo mundo tem capacidade de ter, de fazer e de buscar, do seu jeito, no seu tempo. Todo mundo tem capacidade. Só que é mais fácil eu julgar que aquilo é ruim do que eu encarar que eu posso fazer um esforço para conseguir, entende? Exatamente. E lembra da ferida, né? Da rejeição e do abandono, como você mesmo colocou. Por que eu insisto em falar do outro? Tem algo em mim que eu preciso olhar. Nós precisamos ter essa coragem de olhar para nós e identificar por que eu ainda falo do outro, por que eu ainda sou a vítima da minha história. Né? Para a gente poder blindar nós mesmos de não se ferir. Porque quanto mais a gente se fere, mais a gente adoece. A gente vai para lá na velhice cheia de dores, né? de doenças, porque reflete o nosso emocional, o nosso mental. Exatamente. Mas então, se eu não posso ter aquilo, então eu vou falar mal daquilo. Mas por que eu não posso ter? Será que é porque eu não quero? Ou será que a minha condição não dá? Ou será que eu não tenho esforço? Ou eu não me sinto capaz de conseguir? Então, entra, né, como você estava falando, as dores emocionais, as feridas emocionais. Existe ali, por detrás de todo esse sentimento, algo que me feriu e que me trouxe uma sensação de que eu não posso ter algo maior. Aí entra crenças, né, limitante, entra as nossas feridas, né, de que em algum momento alguém falou para mim, você não pode. Então isso fica refletindo de uma forma que assim, eu não posso ter mais, eu não posso ir além, eu não posso conquistar, eu não posso, é feio eu ter mais do que os meus irmãos, por exemplo. Então, o que está por detrás? Existe muita coisa que a gente vai observar por detrás de alguém que tem uma língua que fere. Por detrás dessa pessoa que necessita ferir o outro para chamar uma atenção. Tem muita coisa aí que a gente pode observar o porquê de toda essa dor, essa maledicência. Mas o que eu queria aqui, até para finalizar a minha parte aqui, a minha contribuição, como o autor trouxe, olha, por que você ainda precisa estar falando, trazendo essa comunicação que prejudica, que maltrata, as consequências de um comentário que você faz para menosprezar outra pessoa, para trazer a dor. Então, ou você vai construir, ou você vai desconstruir um processo de alguém. Então, só olhem para isso, né? Traz as três palavrinhas, né? A regrinha de 3. Eu devo, eu posso. Eu preciso. Né? Então, eu preciso mesmo falar isso. Traz essa regrinha sempre para a tua vida. Até a gente aprende isso no gastar, né? No dinheiro. Será que eu posso? Será que eu devo? Será que eu preciso? Mas essa regrinha eu trago para todas as áreas da minha vida. Então, quando eu preciso falar alguma coisa para alguém em particular, eu sempre trago isso daqui. Será que eu preciso falar mesmo? Será que eu devo? Né? Quais são as consequências de tudo isso? Né? Se eu falar, como que vai ser? Então, gente, eu sei que você não vai parar a todo momento para fazer essas 3 perguntas. Mas é treino, pratiquem essas 3 questões. Para que você tenha um pouco mais de responsabilidade com o que sai da sua boca.
Para concluir, muito bem colocado o que você trouxe aqui, Andressa, e só para concluir, a nossa língua, né, a nosso diálogo, a nossa comunicação, não é muito mais gostoso quando a gente traz coisas leves, traz amor, traz aceitação, amorosidade para o outro, né? A gente necessariamente, eu sei que a gente não é o tempo inteiro amor e nem o tempo inteiro mal, né? Mas a gente precisa, nesses momentos da maledicência, da fofoca, trazer um novo olhar. E esse novo olhar pode, como o autor fala, né, que a língua, se mal usada, é uma arma fatal. Mas a língua bem usada, ela pode transformar a vida do outro, transformar a sua vida com muito amor, com muita amorosidade, com compaixão, né, com aceitação do outro, com a sua aceitação. Então, vamos tentar nos conhecer, trazer essa consciência para nós e, ao invés da gente fazer a maledicência, vamos praticar o amor, né? Com palavras de carinho, de aceitação, de entendimento do outro. É muito mais gostoso. E a gente, quando a gente, é que nem ajudar a atravessar um cego, né, no meio da rua. Você, quando atravessa, você se sente tão bem. Nossa, eu ajudei. É tão gostoso. Então, vamos utilizar esses atos da língua para a gente praticar o bem, né? Quantas vezes você já não... Acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, passa por um momento que você ouve assim, nossa, eu tinha que ouvir isso hoje. Eu precisava ouvir isso. Então, você vê que você pode usar a sua língua para o bem. Usar o que sai pela sua boca para trazer o bem-estar para a pessoa. Ao contrário que muitas vezes a gente vê, claro, que pessoas que estão com uma mente mais doentia, estão com processos obsessivos, ou estão numa depressão muito profunda, quando você joga uma coisa que fere, fatalmente essa pessoa não vai pensar duas vezes para tentar um suicídio, para tentar atear, né, contra a sua própria vida. Então, olha a responsabilidade que nós temos com o que sai da nossa boca, com o que a gente fala para o outro. Então, como a Rê bem colocou, vamos usar a nossa boca, a nossa fala, para trazer o bem-estar, para trazer vida para as pessoas. Lembrando, tamanho da nossa cabeça. Pensar mais antes de agir, escutar mais, processar o que a gente está escutando, né? Para poder falar o bem, falar o bom, falar coisas boas, ou às vezes nem usar, né? A gente só tem uma boca. Às vezes o melhor fazer é virar o alimento terra, se fechar. Se fechar. É isso mesmo. Ai, gratidão, Rê, que delícia. Eu que agradeço, sempre é muito bom. Um beijo a todos. Obrigada. E gratidão por essa semana. Um beijo. Eu que agradeço todos que estiveram aqui com a gente. E qualquer coisa a live vai ficar gravada. Beijo. É isso. Até semana que Beijo. vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau.